quarta-feira, 8 da noite, Criciúma e Flamengo no Heriberto Rilso. Criciúma... Ai, Alan, o que eu vou te dizer, né, cara? No começo do Brasileirão, a gente esperava que era isso que iria acontecer com ele. Ao longo do Brasileirão, o Criciúma nos mostrou que a realidade era outra. Mas no fim do Brasileirão, parece que ele está fadado a voltar para a segunda divisão. E eu, particularmente, fico muito triste com isso, porque é um trabalho muito bem feito, um trabalho que mantém um treinador no cargo há muito tempo, só perde para Palmeiras e Fortaleza, né? O Tencate, e assim, a gente vê tantos times que não tem um planejamento bom, que ficam trocando de técnico toda hora e que se dão bem. No fim das contas, a gente sabe que para os times que sobem, e por isso o Juventude era candidato ao rebaixamento e agora está surpreendendo com a possibilidade de permanência garantida uma rodada antes. O Atlético Goianiense era tão favorito que caiu com relativa antecedência. E também você olha para o ano que vem e fala, o Mirassol, o Ceará, o Sport, eles têm que ficar. Porque é difícil mesmo, é um rombo financeiro que não é o primeiro ano de cotas de televisão de primeira divisão que consegue garantir para todo mundo. E o Criciúma está vivendo esse momento agora de um baque difícil de ter perdido um jogo de virada em casa para o Corinthians. E esse jogo contra o Flamengo, 8 da noite, também exclusivo no Premier. A faixa que tem Vitória e Grêmio também em São Paulo Juventude deve rolar um mosaico. E para o Criciúma pode ser o último jogo em casa na Série A. A gente lembra do primeiro, lá no comecinho do campeonato, a festa que foi da torcida Carvoeira. Eu ainda tenho isso na lembrança. E de repente pode ser uma despedida. E o Criciúma não vai cair na quarta-feira, é importante dizer, né? Primeiro, se ele ganhar, ele está vivíssimo. Né? A gente vai ver daqui a pouco as chances, os riscos e a classificação. Só que se ele perder, na quinta-feira pode ser que as coisas aconteçam. E o Flamengo, Marinho, quando não tinha chance de mais nada, já estava garantido na fase de grupos, não tinha mais matemática de título, resolveu jogar o que não jogou o ano inteiro, em um tempo, só em um tempo, para meter 3-0 no Inter. Depois ainda sofreu porque o Inter foi atrás. E aí, que Flamengo é esse? Eu não entendo por que você começa a falar essas coisas para mim. Eu não entendo, eu não consigo perceber, não sei por que. Você que está nos acompanhando, perceba o sorriso no rosto de Alain Simon quando ele começa a falar sobre isso. E o Flamengo, nos 3 pontinhos, na reticência, já vem um sorrisinho. É assim que funciona. Eu vi o que aconteceu. Em um tempo foi um atropelamento, mas no segundo tempo o Inter opa, começou o jogo, vamos tentar. Acordou no segundo tempo, já era tarde. Até poderia ter empatado, mas já era tarde. Bom, o Flamengo, o mais incrível nesse jogo, Alan, foi que o Flamengo já sem praticamente qualquer coisa em disputa, colocou mais de 50 mil pessoas no Maracanã. A média do Flamengo é 50 mil pessoas no campeonato em seus jogos como mandante. Isso é inacreditável. Um time que já não tinha grande coisa em disputa, com 50 mil pessoas acompanhando a vitória contra o Internacional por 3-2 no final de semana. O que eu posso te dizer do Flamengo é o seguinte, o Gabigol, ele não vai jogar contra o Criciúma, porque ele está pendurado, e ele poderia correr o risco de receber o cartão amarelo e não poder atuar na partida que vai ser a despedida dele contra o Vitória no Rio de Janeiro. Então esse último jogo, como é simbólico, como é a despedida do Gabigol, que vai embora do Flamengo, já está tudo certo, tudo garantido, acabou o contrato, é tchau, ele não pode correr o risco de tomar o cartão amarelo e perder esse jogo. Então ele não atua contra o Criciúma, é a principal informação do Flamengo. Já no Criciúma, para chamar o Criciúma, vamos para a tela. Vamos ver primeiro a classificação para ver como é que o Criciúma pode escapar. Hoje, ele está 2 pontos só atrás do Fluminense. Então, a conta é bem simples, né? Tem que fazer mais pontos que o Fluminense. Tem que tirar essa distância do Fluminense. O Juventude ainda está ali na zona de rebaixamento, não, mas na zona que pode ser alcançado pelo Criciúma, né? Então, é essa situação. O Atlético Paranaense também pode ser alcançado, tem uma chance pequena do Atlético Mineiro, mas o foco principal do Criciúma é passar um desses. E o mais próximo hoje é o Fluminense, que está 2 pontos acima do Criciúma na classificação. Pode acontecer o rebaixamento nessa rodada, com o complemento, dependendo do resultado dele, Criciúma, nesse jogo com o Flamengo, e também do Fluminense e do Juventude, times que têm pela frente as suas rodadas, os seus jogos ao longo desse meio de semana. Dentro de campo, antes de chamar o risco de queda, eu quero dizer que o Rodrigo e o Nilton estão suspensos. Então, o Criciúma perde esses 2 jogadores
para essa partida. Deve perder também para a temporada que vem o Bolassi, que acaba o contrato e é um dos principais destaques do Criciúma, não deve permanecer em 2025, independente do que aconteça. Vamos ver o risco de rebaixamento? Porque a situação do Criciúma tá feia, viu? Tá ruim mesmo. Restam 2 vagas na Série B, que ninguém quer. O Criciúma aparece ali com mais de 85% de chance de queda, quase 86%, junto com o Red Bull Bragantino, ali que tem 80%. Então é difícil demais a vida do Criciúma nessas 2 rodadas que restam. Olha, e aí, Alan, acha que é possível sim ou não? É possível, mas eu vou aqui, tudo bem, a matemática tem toda uma ciência por trás, mas essa eu confesso que tá difícil de entender por que o Criciúma tem mais chance de rebaixamento ou risco que o Bragantino. O Criciúma e o Bragantino têm a mesma pontuação e o Criciúma tem uma vitória a mais. O Criciúma é porque pega o Flamengo em casa, o Red Bull Bragantino vai jogar contra o Atlético Paranaense em Curitiba e não contente vai pegar o Criciúma em casa. É por isso? É porque eles se enfrentam na casa do Bragantino? Pode morrer os dois abraçados. Então, assim, o Bragantino tem uma chance ainda maior de queda nessa rodada, né, em termos aqui a gente está mostrando risco de rebaixamento percentual por estatística, 85,8 e 80,8. Só que se o Bragantino perder para o Atlético Paranaense, que vai ser o jogo da quinta-feira, vamos voltar à classificação para a gente acompanhar esse raciocínio, o Bragantino vai ficar com 38 pontos e o Fluminense não precisa nem ganhar. O Fluminense pontuando rebaixa o Bragantino. Com o Criciúma isso não acontece, porque se o Criciúma perder e o Fluminense empatar, vai ficar 41-38 com 10-9 em vitórias, vai ser alcançável. Só que o Bragantino, se ele perder e o Fluminense empatar, fica 41-38 também, só que com 10-8, e o Bragantino cai. É simples. Então, o Criciúma pode sonhar. Eu sei que o que acontece em campo é uma coisa, o que acontece na torcida é outra. Não tem uma única unidade de flamenguista até agora que tenha falado comigo que queira ganhar esse jogo, ou ao menos empatar com o Criciúma. Porque é o Fluminense que tá ali, que vai entrar na zona de rebaixamento da quarta para quinta se o Criciúma ganhar esse jogo. É verdade. Bom, isso também está em jogo, né? As rivalidades paralelas que compõem o Campeonato Brasileiro. Vamos dar palpite? Eu acho que vence o Criciúma. Eu vou na vitória do Criciúma. E você, Alan? Eu também. Eu acho que o Criciúma vence e põe fogo na quinta-feira. Que quinta-feira vai ter Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino e o Fluminense Cuiabá. Vai jogar uma pressão absoluta nesses jogos.